Henker que vive duas vezes. Capítulo 112. Sucessor das feras lendárias, 3. O crescimento do seu corpo foi confirmado. O Spirit Tire, Ling Je, aumentou e o processo de sucessão pausado será retomado. Progresso atual. 99,8%. Yeon-woo sentiu a alegria desaparecendo gradualmente de seu corpo e abriu os olhos. E no momento, a emoção que ele sentiu não foi um sentimento feliz como alegria ou orgulho. Vazio. Parecia que todo o seu corpo era seu corpo. Ele se sentiu insatisfeito. O navio é maior. Não foi porque o poder mágico tinha ido embora, ou algo assim. Seu poder mágico realmente aumentou, com o poder mágico que a Fênix deixou para ele. Mas mesmo com o aumento geral, seu recipiente cresceu até um tamanho que o fez sentir-se vazio por dentro. A abertura de todos os circuitos mágicos. Não apenas os circuitos que ele nem tentou abrir, mas todos os minúsculos circuitos foram abertos. Foi porque o fogo da Fênix fez uma confusão quebrando todos os obstáculos em seu caminho para abrir os circuitos. E já que o poder sagrado foi adicionado à mistura, curando-o ao mesmo tempo. O circuito mágico tornou-se maior e mais resistente do que antes. O processo que o levaria para sempre foi concluído em um único momento. Além disso, Yeon-woo podia sentir o fogo sagrado deixado em seu corpo. Estava bem perto de seu coração, onde estava a pedra. Por que foi para lá? A pedra que Leonte tentou criar, mas falhou. Ele ignorou porque não podia fazer nada, não importa o quanto tentasse. Mas por que a centelha da Fênix foi para lá? Ele concentrou toda a sua vontade ali, mas a pedra permaneceu imóvel. Em vez disso, o fogo que havia sido absorvido pela chama saiu pelo circuito mágico e chegou à sua mão. Um fogo azul disparou da mão de Yeon-woo. Ele se transformou em uma variedade de cores: vermelho, dourado e roxo. A chama que a Fênix vinha mantendo era um fogo sagrado que controlava a regeneração e a ressurreição. Foi também a origem da chama da vida que ele recebeu. Isso foi o que a Fênix deixou para ele. E condizente com seu dono, seu poder era incrível. Fogo sagrado. Numeração 050. Proficiência: 0,0%. Descrição: a chama que define a Fênix, que é o símbolo da ressurreição e regeneração. Alguns dizem que é o primeiro incêndio que existiu. É um fogo puro que muitos deuses desejam. Purificação: queima demônios e maldições. Apresenta grande imunidade e resistência às propriedades do diabo. A força deste poder cresce com a proficiência da habilidade e cura uma parte do corpo. Bênção do fogo. O fogo sagrado é conhecido como o primeiro fogo a existir. Tem autoridade sobre todas as outras propriedades de fogo e alta resistência a elas. Pode mostrar um controle de fogo. Numeração 50. Foi a primeira habilidade de numeração que ele recebeu depois da espada vampírica de Bathory. O fogo sagrado era o inimigo absoluto de qualquer propriedade relacionada ao mal, já que era um poder que afastava as trevas e purificava maldições e demônios. Teria sido impossível usá-lo com a pulseira negra em condições normais. Mas ainda bem que tenho essa característica. Ele achou que era um alívio ter a característica amiga de mana. Com ele, era definitivamente possível usar o fogo sagrado e a pulseira negra ao mesmo tempo. Yeon-woo foi capaz de perceber o quão poderosa era sua característica com este novo desenvolvimento. A Aegis está reagindo fortemente. A purificação de Vigrid está acelerando. Ele podia sentir a Aegis e Vigrid tremendo levemente em suas costas. Parecia que eles estavam felizes por ele ter recebido uma habilidade compatível com eles. Mas ele realmente não entendia o que significava o controle do fogo. Isso significava que ele poderia mover o fogo da maneira que quisesse? Ele sabia que não era algo que você pudesse receber por uma mera habilidade. E além disso, era difícil dizer exatamente o que definia o fogo. Ele precisaria testar algumas coisas para descobrir o que isso significava. De qualquer forma, Yeon-woo mais uma vez agradeceu mentalmente a Fênix. Ela acelerou seu crescimento em alguns anos. Até mesmo abrir todos os circuitos mágicos foi um grande desenvolvimento para ele. E fogo sagrado era uma habilidade da Fênix e apenas da Fênix. Então não era algo que ele pudesse ter conseguido. Foi incomparável com a onda de calor do Rei Lagarto Hargan. Mas, na verdade, isso não foi apenas um ato de bondade da Fênix. Como Yeon-woo pensava. As condições precisavam ser cumpridas para receber essa habilidade. Se ele tivesse negligenciado Shirp e o deixado sozinho, apesar de saber a situação em que se encontrava, o processo de sucessão nunca teria ocorrido. Somente com preocupação por Shirp e pena da Fênix ele foi capaz de receber essa habilidade. E também, foi o último desejo desesperado de uma mãe que queria que seu filho fosse cuidado. Naquele momento. Chiuro. Shirp abriu os olhos silenciosamente. Como está seu corpo? Chiuro. Shirp acenou com a cabeça. Ele melhorou ao receber fogo de Yeon-woo. Mas você ainda deveria descansar. Este lugar está bagunçado. Então vamos sair primeiro. Chiuriar. De repente, Shirp se levantou e balançou a cabeça com urgência. Ele ainda estava cansado. Mas parecia querer dizer alguma coisa. Temos que salvar as outras feras lendárias. Chiuro. Mas você. Chiuriar. Shirp pulou para cima e para baixo em seu lugar. De alguma forma, ele tentou mudar a opinião de Yeon-woo.
Yon-woo murmurou para si mesmo. O Deus Sabre estava planejando se livrar do resto das bestas lendárias. E honestamente, Yon-woo realmente não se importou com o que aconteceu com eles. De qualquer maneira, ele realmente não tinha como parar o Deus Sabre, já que estava do lado de Cheonggi-vado. Mas Shirp estava lhe dizendo para não fazer isso. Ele disse que a mesma coisa que aconteceu com ele não deveria acontecer com as outras bestas lendárias. Ele deveria estar cansado, mas ele colocou as outras existências diante dele. Ele era um sujeito caloroso e louvável. Chiuru. Atendendo ao pedido contínuo de Shirp, Yon-woo não teve escolha senão acenar com a cabeça. Ok. Chiuru. Mas há um limite para o quanto posso ajudar. Não consigo nem alcançar a sombra do Deus Sabre, mesmo se for agora. Apesar de suas melhorias recentes, Yon-woo ainda estava faltando. Especialmente quando comparado ao Sabre God, de alto nível. Essa era a realidade, e não importa o quanto Yon-woo quisesse se vingar, ele sempre teve noção da realidade. No momento em que ele ficasse cego para a vingança, isso só iria se afastar ainda mais dele. Em vez disso, ele tinha que ser mais lógico e calmo em relação à situação. Shirp acenou com a cabeça como se soubesse o que Yon-woo estava tentando dizer, junto com as palavras de que eles deveriam escapar assim que a situação se tornasse perigosa. Yon-woo acordou com Shirp depois de decidir o que fazer. O estágio mais próximo das feras lendárias era o Dragão do Vazio no leste. Ele estava planejando visitar aquele território primeiro. E então ele começou a se mover, mas um rosto familiar apareceu de repente no território da Fênix. Yon-woo acalmou o nervoso Shirp explicando que ela era uma amiga e foi em direção a Edora. Como você veio aqui? Eu vi você correndo para cá e fiquei preocupado. Edora soltou um suspiro de alívio. No caminho até aqui, ela havia perdido o rastro dele e demorou muito para finalmente chegar aqui. Mas onde está? Onde eu estava hospedado. Parece que Cheonggi-vado está caçando todas as bestas lendárias. Edora arregalou os olhos ao ouvir a história de Yon-woo. E ela viu Shirp, que estava nos braços de Yon-woo. A garota esperta foi capaz de ler os pensamentos de Yon-woo imediatamente. O fato de que ele estava planejando romper completamente com Cheonggi-vado. Não vou pedir sua ajuda. Também não pretendo pedir ajuda à tribo de um chifre. Mas espero que você não me perturbe. Que ela tinha sido contra a participação dele nesta guerra estúpida. Mas ela nem imaginava que eles estariam em lados diferentes. Ela mordeu o lábio inferior. E todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça. E quando ela tomou sua decisão, ela puxou a espada para mais perto do peito. Então eu irei com você. Yon-woo balançou a cabeça. Você não precisa se sentir culpado. Não há necessidade de ir tão longe. Não, eu quero ajudar. Além disso, pessoalmente, não gostei de como Cheonggi-vado forçou nossa tribo a entrar nesta guerra. Mas Seseung-nin não vai gostar disso. Já faz um tempo que parei de ouvir meu pai. E isso não é algo que você não deveria dizer. Considerando que você é discípulo dele há pouco tempo? É assim mesmo? Yon-woo sorriu levemente e soltou uma risada. E de repente ele teve um pensamento. Isso se fosse o rei marcial. Em vez de ficar zangado com esta situação, ele se divertiria. Claro, ele não vai pegar leve conosco só porque somos sua discípula e filha. O rei marcial era esse tipo de pessoa. Vou mostrar o caminho, já que sei para onde ir. Ok. Assim que tomaram a decisão, Yon-woo e Edora partiram sem qualquer hesitação. Para o leste, onde estaria o Dragão do Vazio. Se a Fênix era uma existência que ressuscitou para sempre, o Dragão do Vazio era uma existência que tentava incessantemente se esconder na escuridão. Ele não gosta de se mostrar aos outros e está sempre dormindo profundamente. E porque não gosta de ser acordado, enterra quem o faz no vazio. O Dragão do Vazio era uma besta lendária. Mas era mais correto dizer que ele era uma criatura mágica. Ele era extremamente territorial e tinha uma personalidade forte e maligna. Ele também era uma criatura única que corroeu o mundo místico ao borrifar seu vazio enquanto dormia. E então o teste do Dragão do Vazio foi o mais difícil de todas as bestas. Embora isso seja bastante inútil agora. Assim que ele entrou no território do Dragão do Vazio, ele viu as mesmas paisagens que tinha visto na Fênix. A energia do vazio e dos relâmpagos que deveriam estar cercando a floresta era inexistente. O mesmo aconteceu com o interior. Cadáveres de criaturas mágicas estavam por toda parte. Os subordinados do Dragão do Vazio. Cada uma das existências que devoraram o vazio como o dragão estavam deitadas com a garganta cortada e o coração arrancado. Não consigo sentir o Dragão do Vazio me observando. Que significa? Suas suspeitas se tornaram realidade. Orabane. Sim. O olhar de Edora terminou no Dragão do Vazio preto que estava no chão. Ele era de um tamanho imenso e extremamente longo. Ao longo das escamas negras, pequenas nuvens do vazio flutuavam como nuvens. Mas a cor do vazio era extremamente fraca, como se fosse desaparecer a qualquer segundo. Dragão vazio. Ele era exatamente como Yon-woo tinha visto no diário. Era óbvio, mas Yon-woo não conseguia sentir nenhuma vida. Ele se aproximou do cadáver para ver a condição exata do dragão. Então. Kekekek. Uma risada nebulosa soou de algum lugar. O que? Yon-woo pensou que o Deus Sabre estava por perto e virou a cabeça para a fonte do som. E diante de seus olhos,
Uma mensagem apareceu. A alma do dragão do vazio está olhando para você.